sabemos também que a campanha Agosto Lilás, né, estamos aí durante esse mês de agosto, destacando a conscientização no enfrentamento à violência contra a mulher. E agora a gente vai conhecer o caso de uma mulher que viveu uma relação abusiva no casamento durante 13 anos. Imagina aí a quantidade de tempo, né? Sem se dar conta de que ela era a vítima da situação. Veja só. Ela não será identificada. Teve uma relação que já no final foi considerada abusiva. Essa relação teve 13 anos, tem 2 filhas e uma história para contar, que vem de sintomas de narcisismo. No início, era uma relação viável, agradável. Ele era muito galanteador. Ele me chamava de vida, amor, café da manhã, me tratava muito bem. Para onde ele ia, eu ia. Só saía se fosse comigo. O casal teve a primeira filha e algumas separações. Até a chegada da segunda filha, a mais nova, ela sempre aceitava desculpas e traições. Mas do nada, as doenças começaram a aparecer. Já eram os sintomas da relação complicada. Eu comecei a não conseguir dormir, passava a noite em claros, também não dormia durante o dia. Comecei a sentir dores no corpo e procurava os médicos, tomava medicação e essas dores não passavam. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Fazia tratamentos assim com medicamentos, né, para dor, tudo no geral, até por conta própria, muitas das vezes, que nem sempre eu ia no médico. Aí foi como eu comecei a perceber que não estava me fazendo bem, que já estava indo para o meu psicológico, eu vivia chorando. Você chorava sempre? Sempre, sempre. Sempre escondido para as meninas não verem. Mas teve casos dela ver. Mas você não conseguia ligar esse seu sofrimento a ele? Não. Eu achava normal, porque assim, ele agia dessa forma, mas depois vinha com as delicadezas, tratando bem, e amor, e vida. Mas era um sofrimento depois? Era um sofrimento. Sempre. Até que resolveu separar de vez? Foi, até que eu resolvi me separar. Vi que não estava me fazendo bem, que não só para mim, né? Que atinge as crianças também, de certa forma, porque elas veem o sofrimento, né? Queira ou não, mesmo que você se esconda, que você vá para o banheiro chorar, mas tem horas que você não consegue se segurar, tem horas que você não consegue prender o choro. Então ela chega a ver isso. A senhora chegou a pensar muitas vezes que a senhora que era a culpada? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, ele dizia que eu não apoiava ele em nada, nas coisas que ele fazia que eu não concordava, ele dizia que eu não apoiava ele em nada. Então eu achava sempre que a culpa era minha. Comportamentos assim remetem ao narcisismo. O transtorno de personalidade narcisista, né? É uma pessoa que tem a personalidade adoecida, ou seja, o jeito de ser, o caráter, o temperamento, com características de uma excessiva grandiosidade, uma necessidade de admiração e uma falta de empatia, ou seja, de consideração pelo sentimento, pela outra pessoa. Isso caracteriza uma pessoa que se diz, que no popular, narcisista. Segundo o psiquiatra, uma relação assim pode se tornar abusiva, muitas vezes. Naturalmente, você vai ter uma relação que realmente é desigual, né? Ele vai levar em consideração sempre os sentimentos dele, a necessidade de admiração dele, e não vai levar em consideração o outro, fazendo com que seja, inclusive, algumas vezes, uma relação abusiva, uma relação realmente patológica também. Em determinados momentos, aquela pessoa que convive normalmente com o narcisista chega a admitir que o erro é dela, que ela que está errada? Porque vai ser muito difícil o próprio narcisista ele estar admitindo, já que é uma doença que a gente chama de egossintônica. Existe uma sintonia da doença com o jeito da pessoa. Então, ela não vai identificar como doença. Ainda segundo o psiquiatra, numa relação dessa natureza, é mais complexo para a mulher, é mais difícil ela sair dela por causa do narcisismo. Um agravante que precisa ser lembrado no mês de agosto lilás. É difícil porque, na verdade, como o transtorno de personalidade é um traço de personalidade, é o jeito da pessoa, desde que se conheceu, alguns traços já estariam ali, né? E aí, dependendo do momento da vida da pessoa, os traços negativos, eles vão aflorar. Está no momento mais difícil da relação, está no momento financeiro mais difícil, aí aquela pessoa com aqueles traços, esses traços vão ficar mais intensos. Aí, percebendo isso, na verdade, a pessoa vai ter que ver o equilíbrio da relação, né? É uma relação para estar dando certo, você vai ter que ter este equilíbrio.
eu me importo com o outro, ele se importa comigo também. Se você vê que está muito desigual, já é um sinal de que, independente de ser um transtorno de personalidade narcisista, a outra pessoa não está investindo emocionalmente o suficiente nessa relação. Muitas vezes a dependência emocional acaba fazendo com que, né, muita gente permaneça em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né, sofrendo, achando ali que uma hora passa, que a pessoa é culpada de tudo. E é isso que a pessoa, quando chega a esse nível, precisa aí realmente procurar ajuda, né, e tentar o melhor. Porque quando a relação não está boa para os dois, então é porque o negócio não está indo bem, não é verdade?